Renner divulgou o seu balanço com os resultados do quarto trimestre de 2025. A empresa registrou uma alta de 13,4%, atingindo 553 milhões de reais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA total ajustado foi de 1 bilhão e 120 milhões de reais de outubro ao final de dezembro. Um resultado que marca, gente, um crescimento de 9% na comparação com o quarto trimestre de 2024, montante que ficou acima das projeções de analistas para o grupo. Já a receita líquida, na receita líquida, a Renner teve uma alta de 4,3% a 4 bilhões 350 milhões de reais. A Lojas Renner anunciou ainda que pretende investir cerca de 1 bilhão de reais nesse ano, acima dos 858 milhões em 2025. A expansão deve ajudar, inclusive, a financiar a aceleração na abertura de lojas. A companhia espera inaugurar entre 50 e 60 pontos de venda em 2026. E para comentar os resultados aí da companhia, a gente vai conversar agora com o CEO da Renner, Fábio Fátio, que já está aqui comigo. Fábio, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui em mais um trimestre para a gente bater esse papo sobre os números da companhia. Bem-vindo sempre aqui ao CNN Morning Call. Obrigado, Débora. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos aí, espectadores do CNN. Fábio, vamos lá. A gente acabou de mostrar aqui os números da companhia, a Renner conseguindo entregar, inclusive, um crescimento, entregar lucro, inclusive expansão de margens, mesmo em um ambiente que a gente tem consumo reduzido, né? E atividade também desacelerando, taxas de juros mais altas, ou seja, eu quero entender do teu ponto de vista o que explica, nesse momento, pelo seu olhar, esse resultado, esse diferencial para que a Renner atingisse isso, mesmo em um ambiente não tão favorável para varejistas. Na verdade, eu acho que tem vários fatores, né? Sempre uma soma de fatores, mas principalmente nós temos feito muitos investimentos ao longo dos últimos anos, né? Na melhoria do nosso modelo de execução de moda, né? Assertividade de produto, de coleções, a distribuição granular de produtos, né? Loja a loja, a melhoria na jornada dos nossos clientes, tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais. E acho que todo esse investimento que a gente tem feito nos últimos anos, pouco a pouco ele vem gerando resultados, né? Vem gerando resultados de forma consistente. A gente vem a cada ano aí crescendo, gerando cada vez mais rentabilidade, né? Conseguindo gerar margens maiores, mesmo com preços competitivos, né? Isso é fruto da eficiência do modelo. A gente tem conseguido ser mais assertivo nos produtos e aí gerado menos sobras, menos remarcações, o que permite até que a gente tenha preços competitivos do produto novo e com margens melhores, né? Melhor para o cliente e melhor para a companhia e para os acionistas também. Vocês estão prevendo, né, e até mencionei isso aqui há pouco antes de chamar para o nosso papo, vocês estão prevendo a abertura de dezenas de lojas, né, pelos próximos meses, inclusive em cidades menores. Eu quero entender do teu ponto de vista se isso mostra que o varejo físico, na visão, né, do grupo, continua tendo esse espaço relevante no Brasil. Existe capilaridade, espaço então para capilaridade regional? É isso que vocês pretendem atingir agora, nesse momento, com essa estratégia? E mais, eu quero ir um pouquinho além. Eu tenho percebido, obviamente, né, a gente aí trazendo um pouco da experiência de observação mesmo de mercado. Vocês estão mudando um pouco de layout também de algumas lojas, né? Passa por uma repaginação também nesse momento, a Renner? É isso, né? Acho que a gente entende que a gente tem que estar onde a cliente está, né? E a gente acredita muito na proposta integrada, né? O que se chama de Omni, né? Integração da experiência física e digital, não só de compra, né? De pesquisa, de contato. Então, a gente tem investido muito nos nossos canais digitais, né? Na usabilidade dos nossos canais, provadores virtuais, recomendação, que a experiência digital seja cada vez melhor e mais fluida, mas também temos investido muito em remodelação de lojas, como você falou. Estamos com novos layouts de loja, tanto na Renner, quanto na Camicado, quanto na Youcom, né? Lojas novas, mais bonitas, mais agradáveis e que têm gerado também uma melhor conversão de vendas. E também estamos investindo em mais capilaridade, estar mais próximo das nossas clientes, né? Essa integração entre o físico e o digital, ela tem feito muito sentido para os nossos clientes, consequentemente para nós mesmos também nos resultados, né? Então, a gente já tem uma capilaridade maior na marca Renner,
onde a gente já tem um número maior de lojas. A nossa expansão esse ano, né, a gente pretende abrir entre 50 e 60 lojas no total, sendo que entre 22 e 30 lojas provavelmente na marca Renner, que é onde a gente já tem mais loja, e aí sim a gente está indo para cidades novas, cidades médias, onde a gente ainda não tem loja presente, e o que a gente tem visto é que cada loja que a gente abre numa cidade nova, ela além de gerar a venda naquela cidade, na loja física, ela também aumenta a venda para aquela cidade através do canal digital entre 10% e 20%, né? O que comprova que a experiência integrada é a mais importante para o cliente e para a gente também. A Yukon é outra marca nossa que também tem uma expansão significativa. A gente também vai abrir um número muito grande de lojas da Yukon, e aí na Yukon, como a capilaridade ainda não é tão grande quanto a da Renner, a gente ainda tem muita loja para abrir em cidades maiores, em shoppings existentes, né? A Camicado já tem um número menor de lojas para abrir, mas em torno de 5 lojas provavelmente a gente deve abrir também da Camicado. Fábio, a gente está falando de um setor que a Renner atua, que muda muito rápido, né? O fast fashion hoje acontece de uma maneira muito rápida, com coleções surgindo de maneira muito rápida, já trocando de maneira muito rápida, e obviamente que isso exige, acho que, um pouco mais das companhias. Nos últimos anos, várias varejistas sofreram muito com excesso de estoque e essas mudanças rápidas, o comportamento também do consumidor. O que muda na gestão de sortimento da Renner para vocês conseguirem evitar esse tipo de risco? Essa tua pergunta é o centro do nosso modelo de negócio. Eu acho que é isso que tem feito muita diferença, que a gente investiu muito, né? Porque a gente tem uma capacidade de produção rápida, mas ela é voltada não a produzir em excesso, a em produzir o que é necessário, o que a cliente está demandando. Então a gente diminui o tempo de produção para produzir muito mais durante a estação, né? Para ir olhando realmente, né? Percebendo o que está sendo pedido, o que está sendo demandado pela cliente. Com isso, o ajuste da produção ele é muito mais preciso à demanda, e com isso você evita excessos, né? Evitando excessos, a gente consegue dar um melhor preço no produto novo, no produto que está sendo desejado, e com uma margem melhor para a companhia, porque você evita esse excesso que no final ele seria remarcado. Então, evitando essa remarcação desnecessária, né, de um produto não desejado, você tem um preço mais competitivo e uma margem bruta melhor. Então, são estoques menores, mais enxutos. A gente tem conseguido fazer crescimento de vendas com redução de estoque e principalmente uma redução maior ainda de estoque antigo, né? Por exemplo, no ano de 2025, nós crescemos no ano 9,2% a nossa venda de mercadorias, reduzindo em 3% o nosso estoque, mas o estoque mais antigo que a gente controla, ele reduziu em 16%. E isso que trouxe esse aumento de margem. Depois de um período que vocês passaram, a gente vem conversando desde outros trimestres, vocês passaram por um ciclo grande, né, de investimento, principalmente em tecnologia, como você já mencionou um pouco aqui no nosso papo, nessa coisa também da cadeia logística. Podemos dizer, então, que a companhia agora já entrou no momento de captura de valor, é uma fase já de movimento de captura de valor, o mercado já precificou essa fase da Renner nesse momento, nessa nova etapa, ou você ainda acha que tem ainda muita precificação a vir em relação a isso? Débora, é exatamente isso. Nós investimos muito em infraestrutura, né, tecnologia, no nosso centro de distribuição, em capacidades nos últimos anos, nos anos anteriores. A partir de agora, o nosso investimento ele continua sendo sempre em tecnologia também, mas ele é muito mais voltado a remodelações de lojas e abertura de novos pontos. Então, é um crescimento que ele tem um payback mais curto, né? Ele já retorna mais para crescimento no curto prazo, e a gente já começa a ter a colheita, como você falou também, sobre os investimentos anteriores. Então, é um bom momento. Então, por isso também que a gente anunciou no final do ano passado que a gente tem uma boa expectativa de crescimento para o período de 26 a 2030, né, nos próximos anos, com crescimento médio que a gente imagina por ano entre 9% e 13% nas vendas, com diluição de despesas, com crescimento de rentabilidade e do retorno do capital investido. Então, é um ciclo de colheita, né, um ciclo de crescimento com eficiência e com rentabilidade. O ano de 2025 já mostrou isso. Nós tivemos o nosso lucro líquido recorde, 1,5 bilhão.
geramos caixa, né, quase na mesma medida de 1 para 1, 1,4 bi, e nós fizemos isso investindo 858 milhões no ano, fizemos isso gerando retorno aos nossos acionistas, seja através de juros sobre capital próprio, seja através de recompra de ações, em torno de 1,8 bi, e mesmo assim ainda continuamos com caixa líquido ao final do ano em torno de 1,5 bi. Então, a empresa está sendo... ela está conseguindo fazer seu crescimento com eficiência, com rentabilidade, com alavancagem operacional, com distribuição de valor aos acionistas e, né, se financiando nesse crescimento. A partir de agora, muito mais voltado à expansão e crescimento, né? Então, na nossa visão, isso ainda não está nos números que a gente vê no mercado. A gente entende que o valor da companhia ele deveria subir bastante por todos esses motivos. E é por isso, inclusive, que nós já executamos 2 programas de recompra e no final do ano passado anunciamos um novo programa de recompra, né, porque entendemos que o valor da empresa ainda não está refletindo, né, tudo isso que está acontecendo, toda essa colheita que a gente tem futura. A gente entende que o valor deveria, ao longo do tempo, ser maior, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o braço financeiro da Renner. A gente sabe que o braço financeiro é uma alavanca importante, obviamente, não só de rentabilidade para o varejo de moda, mas também vem muito também com essa questão de fidelização. Mas o crédito no varejo, apesar de impulsionar vendas, muitas vezes também fica sujeito à exposição de ciclos econômicos. E estamos, né, num momento de juros bastante elevados, isso acaba resultando bastante inadimplência. Como que você avalia hoje o posicionamento da Realize nessa fatia de participação do balanço da companhia? Como você mencionou bem, né, Débora? Acho que a gente está num momento que os juros estão altos por muito tempo, né? Isso pressiona o poder de consumo, mas pressiona também o poder de pagamento das pessoas, né, e das empresas. O nível de endividamento cresce, inclusive, pelo esse custo dos juros mais altos. Então, nós entendemos, né, a nossa visão que ainda é um ambiente de risco na concessão de crédito. Então, a gente tem sido muito restrito, muito seletivo na nossa concessão de crédito. A Realize é um importante instrumento de fidelização, como você mencionou, mas a gente continua sendo muito seletivo nessa concessão em função do macroambiente, né? A gente vê um nível de risco crescente por enquanto, né, com essa pressão dos juros mais altos. Espera que com o afrouxamento dos juros isso melhore para frente, mas nesse momento a gente continua bastante seletivo, apesar dos indicadores da Realize serem positivos, né, a gente, em bases comparáveis, né, excluindo uma mudança regulamentatória contábil que teve da regulação 4966, os nossos índices de perda eles vêm caindo, né, em bases comparáveis em 2,3%, mesmo nesse ambiente mais arriscado. Mas, mesmo assim, continuamos seletivos porque a gente entende que ainda é um momento de preocupação com relação a crédito no país. Então, mesmo com a chegada e a entrada cada vez mais, né, de fintechs e braços fintechs e bancos digitais oferecendo crédito com força, vocês devem se manter, então, nesse ano de 2026 um pouco mais conservador em termos de manter qualidade de carteira, é isso? Isso, a gente prioriza a qualidade de carteira, temos sido bastante seletivos, evitando riscos de exposição, né? Isso nesse momento principalmente, mas lógico, sempre avaliando o cenário, conforme o afrouxamento dos juros possa acontecer no futuro, o cenário pode mudar também. Então a gente está o tempo inteiro avaliando, mas a gente tende a ser bastante criterioso e seletivo, evitando exposições desnecessárias a risco nesse sentido, né? Tanto para a gente quanto para o cliente. Perfeito. Fábio Fátio, CEO da Renner. É sempre muito bom bater um papo contigo, meu querido, para entender um pouco mais da companhia, pelo olhar pela sua ótica. Seja bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado, Débora. Bom final de semana. Até mais.